Olá, sou a Salete, eu sou fisioterapeuta, tenho 63 anos. Quando eu me formei, eu tinha 20 anos e logo fui trabalhar em um hospital. Veja, são 43 anos atrás, né? E lá eu tive a sorte de encontrar um pneumologista que me disse: vamos abrir uma unidade do pulmão aqui no hospital, você poderia nos ajudar? E eu, logicamente, pronta para ajudar. Mas enfim, foi muito legal os nossos estudos, todo o tempo que passamos juntos, trabalhando. E eu tive a oportunidade de, aos 20 anos, passar por uma experiência belíssima, que me marcou a vida. E para mim, fez com que o trabalho respiratório se tornasse a menina dos olhos. E que desde então, eu tivesse trabalhado a vida inteira até hoje, pretendo continuar trabalhando bastante com a parte respiratória, que eu sei que posso ajudar a aliviar muitos pacientes. Mas a história foi a seguinte: era uma pessoa, uma mulher, que não dormia há 3 dias, né, há 3 noites, porque estava com crise de asma e não conseguia dormir. Então, eu a coloquei num tablado que nós tínhamos na sala de cinesioterapia. A sala de cinesioterapia é barulhenta, né, com muitos aparelhos, mas era um tablado já acolchoado, pronto para as pessoas fazerem o trabalho deitado. Então, qual foi minha surpresa? Após o trabalho respiratório que fizemos, essa pessoa ficou tão calma, tão bem, que dormiu. Então, o que eu fiz? Deixa ela dormir, pelo menos uma meia horinha aí. Avisei a acompanhante, né? E avisei quem estava à volta: deixa, não tem problema, deixa ela descansar. Então, aquilo para mim me marcou demais. E a partir daí eu tive muitas experiências mesmo dentro do trabalho respiratório, onde eu vi que eu poderia acalmar, ajudar aquelas pessoas, né? Desde um respirador bucal, uma rinite, passando pela asma, chegando numa fibrose pulmonar, né? E com isso eu fiquei realmente muito realizada, né, esses anos todos, e feliz comigo mesma de poder ajudar. E então é isso que eu gostaria de passar para vocês, um pouco da minha experiência, que acredito que vai poder ajudá-los nessa situação da Covid-19, que tanto aflige, né, mesmo aqueles que estão apreensivos em não contrair a doença, como aqueles que estão passando pela doença ou aqueles que estão em reabilitação. Bem, se a gente pensar que nós temos, realmente pensar, né? Temos o pensar, o sentir e o agir no nosso organismo, no nosso corpo, na nossa pessoa, né? Onde está o sentir? O sentir é o coração, pulmões, né? Aqui está o sentir. E hoje em dia nós já não estamos mesmo muito ligando para esse sentir, coração, pulmões. A gente pensa e logo age. Está sendo a nossa rotina, né? Aí no dia a dia. Mas o que podemos fazer? Se a gente trabalhar bastante com a respiração, a gente vai ajudar com que o pensamento passe pelo sentir para então a gente agir. E isso vai nos ajudar a ficar bem mais serenos, bem mais tranquilos, calmos diante das dificuldades, com os pés no chão, podendo agir, né, e resolver muitas situações, ou passando por elas de uma maneira bem mais tranquila, mais calma, né? Então, como nós podemos trabalhar nossos pulmões? A gente não pode esquecer que existe um trato superior, né, que começa aqui nas narinas, o ar entra por aqui, né? Ele passa, reverbera aqui pelos seios da face, onde acontece sinusite, né? Ele areja o canal lacrimal, olha que interessante. Ele vai para a tuba de Eustáquio, que é lá no ouvido médio,
Sabe quando a gente está descendo ou subindo uma serra que dá aquela pressãozinha lá, que precisamos bocejar para passar aquela pressão? É porque é aerado, tudo arejado, né? Tudo faz parte do sistema respiratório aqui também, né? Tudo reverbera ali. Mas então, o ar entra pelas narinas, ele passa por algumas estruturas aqui dentro do nariz, né? Onde ele vai ser aquecido, umidificado, certo? E aí também nessas estruturas tem os sensores do olfato, não é? Onde a gente percebe o odor, que infelizmente, né, é um dos sintomas na coronavírus, na Covid, a falta desse olfato, né? Então, mas enfim, é bem por aí que começa o nosso trabalho respiratório, certo? Aí a gente vai adentrando e chegamos lá no fundo da garganta, chegamos na traqueia. Até o fim da traqueia é o trato superior. Depois é que são os pulmões, que vai, né? O ar vai para o brônquio direito, o brônquio esquerdo, depois vai aquela divisão toda de brônquios menores, bronquíolos, até chegar aos alvéolos, que são as últimas estruturas do sistema respiratório. Os alvéolos são como umas bexiguinhas que inflam e desinflam ao sabor da nossa respiração. Esses alvéolos, a gente tem em torno de 300 milhões de alvéolos. É lá que se dá a troca gasosa. Imagina que a minha mão aqui, fechada assim, é um alvéolo, tá? É uma bexiguinha. O ar chegou por aqui, né? E entrou dentro do alvéolo. Aqui no entorno do alvéolo tem os vasinhos sanguíneos passando, que esses vasinhos, eles são tão delicados que eles passam uma a uma célula do sangue, deixando o gás carbônico do resíduo do nosso metabolismo e pegando o oxigênio que nós inspiramos aqui a partir do nariz, a partir das narinas, né? Esse oxigênio chegou lá, pulou para o vaso sanguíneo e o vaso sanguíneo devolveu o gás carbônico para nós expirarmos pela boca ou pelo nariz, né? Então, se a gente imaginar que são 300 milhões de alvéolos, quando a gente está em repouso, tranquilo, alguns alvéolos estão trabalhando mais, outros menos, mas quando a gente está correndo, todos estão em muita ação, certo? Agora, quando nós estamos fazendo um trabalho respiratório, como eu já vou mostrar para vocês, uns exercícios, então essa oxigenação, ela é muito aumentada, ao ponto de que quem não está muito habituado, não está muito acostumado, de uma forma que eu falo que é muito chique, né? A oxigenação aumenta tanto no sangue que a pessoa pode ficar até um pouco assim letárgica, um pouco atordoadinha, mas é uma questão de alguns segundos. É só parar um pouquinho de fazer a respiração mais profunda que o organismo já trata de normalizar o nível de oxigenação no sangue. Mas é isso, quando o nível aumenta muito, então a pessoa pode ficar um pouco atordoadinha, principalmente se o organismo então não estiver habituado a regular mais rapidamente. Isso nas primeiras sessões só, e às vezes nem acontece. Aliás, na maior parte das vezes não acontece. Só para a gente saber como é super interessante como essa oxigenação realmente aumenta, né? Mas então, aí os pulmões, eles são órgãos musculares, certo? Conforme ele vai trabalhando, eles vão trabalhando, os dois pulmões, certo? Eles vão também o quê? Aumentando a sua capacidade, né, de contração, de expansão e a capacidade também de fazer essa troca gasosa que eu falei agora há pouco, né? Então, essa expansão e contração, não é um músculo, não falei que era um órgão muscular, então, ela vai cada dia ficando melhor, se a gente for seguindo, colocar na nossa rotina diária os exercícios, certo? Realmente vai aumentando, é uma coisa maravilhosa, né? Há um tempo atrás, por
por mais de 10 anos, na verdade, foi uma época que foram 20 anos que eu fazia as provas de função pulmonar mensalmente com os pacientes. E eu ia observando, então, mensalmente, aquela capacidade vital aumentar, certo? Vamos supor uma pessoa com DPOC, ou com bronquite asmática, ou com enfisema, né? Que chegava no primeiro dia, a capacidade vital, imagine uma senhora de uns 70 anos, chegava, a capacidade vital estava em torno de 500, 600 ml, né? Dali um mês, numa nova espirometria, eu observava que já tinha aumentado assim uns 200 ml. Isso é muito para quem estava numa situação tão difícil. Para vocês terem ideia, o ideal, né, para uma capacidade vital do indivíduo, imagine um homem de 1,70 m, 1,80 m, aos 30 anos de idade, que é o pico do trabalho dos pulmões, né, o auge do trabalho dos pulmões aos 30 anos, né? Depois, fisiologicamente, naturalmente, diminui um pouquinho, mas nada que prejudique ninguém, é da natureza, né? Mas então vamos lá, um homem de 1,80 m, 30 anos, ele sabe, bem de saúde, ele pode ter em torno assim de 7 litros de capacidade vital, né? Então, daí dá para a gente comparar. Mas, então foi muito lindo ir observando mês a mês como a capacidade ia aumentando. Isso lá atrás na minha vida profissional, né? Depois, quando eu já passei, mudei de setor que eu trabalhava, né? Então eu já não fazia mais a espirometria, certo? As provas de função pulmonar. Porém, com a experiência, a gente sente o paciente, né? A gente não só ouve a respiração, a gente observa a forma que está respirando, a gente percebe a coloração do paciente, enfim, várias formas da gente perceber se essa capacidade vital está realmente melhorando. E também pelo relato do paciente, né? Bom, gente, então eu sou assim apaixonada pelo trabalho respiratório, apaixonada. São 43 anos de eu ouvir o paciente falar: nossa, você não tem ideia. Encontrar com um paciente no supermercado, fato real. Você não tem ideia, anos atrás, como foi tão bom que você ajudou, né? Uma pessoa que estava com síndrome do pânico. Você me ajudou demais. Então, e várias histórias. Uma pessoa com fibrose, né? Fibrose pulmonar, fibrose cística, acamada no oxigênio, assim, maior parte do dia no oxigênio. Aí a gente fazendo aquele trabalho bem, bem tranquila e vamos assim, assim, assim. Com o tempo, a pessoa já podia diminuir, né? Não é que tivesse, a pessoa tivesse curada da fibrose, mas ela tinha mais condições, mais autonomia. Então, diminuía o tempo que era necessário usar o oxigênio, porque ela estava usando os exercícios, certo? Estava usando os exercícios. Eu nunca me esqueço também um fato, um senhor, faz muitos anos isso realmente, ele veio para Sorocaba, ele tinha ficado internado num hospital em São Paulo, uma situação muitíssimo delicada dele, né? E aí eu fui cuidar, né, desse senhor e o problema maior para ele era ir até o banheiro carregando todo aquele, né, para poder respirar. E nós fomos trabalhando e chegou num ponto que ele podia ir ao banheiro livre, né? Sem precisar levar toda a aparelhagem, né? Ele podia chegar ao banheiro respirando por ele mesmo. Então, e era uma situação delicadíssima. Então são muitas histórias, muitos relatos que quando a pessoa realmente segue direitinho o que é para ser feito, eu só vejo resultados positivos. Isso que eu trabalho, a parte respiratória, eu trabalho desde os bebezinhos até
a última idade, vamos dizer assim, né? Tá? Então, em todas as faixas etárias, eu só vejo melhoras e é gratificante demais. Agora, eu sempre digo que eu não trabalho sozinha, né? Eu não trabalho sozinha. Tudo bem que eu estudo, eu amo de paixão o que eu faço, mas claro que a gente recebe uma inspiração quando a gente faz com muito amor, não é? Não é apenas a técnica, é o amor, é a vontade de realmente ajudar aquela pessoa a que ela fique bem. Mas vamos lá. Eu tinha falado que a respiração começa pelo nariz, não é? Hoje em dia é muitíssimo, muitíssimo, infelizmente, comum você comece a observar por aí as pessoas respirando pela boca, né? Aí alguém está atendendo você, um atendente, algum comércio, por exemplo. Você começa a observar, a pessoa está lá, mexendo nas coisas e tal, boquinha aberta, porque está respirando pela boca. Então, a gente fala que é o respirador bucal. O respirador bucal, ele vai ter uma série de dificuldades e problemas, né? Não só na boca, odontológicos, de infecção de garganta, infecção de ouvido, sinusite. Por quê? Porque não está fazendo o que a natureza, né, deu para ele, não está seguindo o que a natureza deu para ele. Como que a natureza nos fez? Na hora de respirar, boquinha fechada, usando o nariz. Que maravilha usar o nariz. Eu resolvi gravar aqui no quintal para vocês sentirem que delícia, gente, respirar esse ar maravilhoso, esse ar puríssimo, não é? É uma dádiva de Deus, é uma maravilha a gente poder respirar livremente. Então, desde as criancinhas, hoje em dia, eu estou atendendo crianças absolutamente ansiosas que mal conseguem falar, porque respiram tanto pela boca e estão tão ansiosas em querer agradar e tudo mais, e elas só ficam respirando pela boca. Então aí a gente vai trabalhando para que elas usem realmente o narizinho, vou fazendo toda uma historinha por trás disso, tal, né? Então passa a respirar mais pelo nariz e a usar a fala de uma forma melhor também, né? Mas enfim, mas eu só posso respirar pelo nariz e quando o nariz trancar mesmo, porque eu tô resfriado ou algum, né? Claro, aí a gente vai usar a boca para respirar, porque é um órgão acessório da respiração. Por exemplo, a gente boceja. Uma delícia bocejar. A gente boceja, o que acontece no bocejo? Ajuda a trocar o ar residual lá nos pulmões. Nos nossos pulmões existe um ar chamado residual, é em torno de 500 ml, é em torno de meio litrinho, tá? Porque ele tá lá nos pulmões, esse ar não pode sair todinho, porque senão as paredes dos pulmões colabariam, elas grudariam. É como que dentro da boca da gente não é uma molhadinha, a mucosa? Então lá dentro também, nos pulmões. Aí, se você soltasse todo o ar, não sobrasse nem um pouquinho de ar lá, elas poderiam praticamente colar, que a gente fala colabar, né? Então sempre sobra um meio litrinho de ar. Mas aí no bocejo a gente ajuda a essa troca. Claro que essa troca acontece naturalmente, mas ajuda a trocar mais e melhor, né? Mas enfim, qual outra situação em que a gente respira pela boca? Agora, neste momento, por exemplo, como eu estou falando com vocês, eu estou usando bastante a boca para respirar. Então, na fala, é absolutamente normal a gente usar a boca, sim, para respirar. Então, eu falo com vocês e já vou respirando pela boca e continuo falando. Senão, eu teria que fazer o seguinte, eu falo com vocês, aí eu continuo falando com vocês. Não dá, né? Então, é natural nós respirarmos pela boca quando falamos, quando bocejamos, quando o nariz está trancado por algum motivo que não depende da gente, como um resfriado, por exemplo, né? Fora isso, boquinha fechada usando o nariz. Eu estou conversando com alguém, enquanto a pessoa está falando, eu estou de boca fechada, ouvindo o que a pessoa está falando. Não estou lá, né, naquela posição assim. E outra coisa, a postura. Vamos melhorar sempre nossa postura. Puxando nossa cordinha imaginária aqui, né? Puxando, né? Ombrinhos relaxados e vamos lá, vamos embora então. Gente, eu
amo o que eu faço e eu sou bastante prolixa, então eu vou aumentando, tentando colocar o máximo aqui para vocês, mas deixa eu focar mais para não ficar cansativo e o vídeo muito comprido, né? Senão ninguém vai aproveitar. Mas então o ar, inspiramos e ele já chegou lá no alvéolo. É maravilhoso. E aí a gente expira pelo nariz, ou pode ser pela boca no exercício, e aí ele sai. Que maravilha! Olha a troca linda que acontece. O gás carbônico vai direto ali para o verde, e o verde me devolve o oxigênio. Não é lindo demais? É maravilhoso, é maravilhoso. Então, se a gente tiver a oportunidade de fazer o exercício respiratório ao ar livre ou numa janela próxima do ar livre, ou melhor ainda, que tenha verde, tenha árvores por perto, melhor ainda. Mas então, olha, o exercício principal é este aqui. Este é o principal de todos. Eu sempre falo que é o exercício número 1 do planeta Terra. A gente coloca as mãos dessa forma, do umbigo para cima, as mãos abertas mesmo, tá? Certo? Porque aí a gente tem uma maior superfície que vamos pegar. Quando a gente vai expirar, soltar o ar, a gente vai soltar pela boca no exercício, tá? Fazendo um bico mesmo. E depois inspiramos pelo nariz, pelo nosso maravilhoso nariz. Deixamos o abdômen expandir. Deixa a barriga crescer, deixa o abdômen expandir, por favor. Solta o ar novamente. Encolheu a barriga. Encolheu o umbigo, vai parar lá nas costas. Encolheu mesmo. Aí vamos de novo. Inspirou grande. E expirou grande. Quanto maior, melhor. Inspira o maior que você pode. Expira mais ainda. A expiração é mais importante que a inspiração. A maior causa de problemas respiratórios, mais de 90% de patologias, de tudo está envolvido a falta de uma boa expiração. Precisamos soltar o ar, gente. Soltar o ar. Libera, entrega, acredita. Você vai ter o outro ar de volta aqui, ó, imediatamente. Olha quanto oxigênio entrando. Que maravilha. Aí eu solto novamente. Quanto mais lentamente eu fizer, maior o proveito para os meus pulmões, para o meu organismo. Quanto mais prolongadamente, muito melhor. A respiração superficial, só num caso extremo, né, de necessidade. Se não, nariz e vem parar aqui embaixo. Nada disso aqui só. Rápida, curta, aqui em cima. Não dá tempo de chegar lá. Agora, esta aqui, prolongadamente. Daqui, aqui. E aí, uma outra coisa interessantíssima. Depois que inspirou o máximo, guarda 1 segundo. Então, eu inspirei, pausa de 1. Nesse 1 segundinho, a oxigenação lá nos nossos alvéolos está sendo muito melhor aproveitada. O oxigênio está passando para o sangue de uma forma muito maior e melhor, tá? Então, soltei tudo, contraí a barriguinha, leva o umbigo lá, inspiro grande, deixa a barriga crescer. Ninguém vai ficar mais barrigudo de fazer esse exercício, não. Ao contrário, vai fortalecer a musculatura abdominal. Então, inspirou ao máximo, pausa de 1 segundo para a oxigenação melhor e solta grande. O que acontece aqui é que o diafragma, imagina que a minha mão é o diafragma, tá? Diafragma é o músculo maior, mais importante da nossa respiração.
ele está colocado desta forma. Os pulmões estão aqui como dois triângulos, a base está aqui, então a parte maior dos pulmões está aqui embaixo, né? Então, ele está colocado lá dentro como que dando sustentação para os dois pulmões, né? Quando a gente solta o ar, esse diafragma, ele sobe. Ele empurra a base dos pulmões, ele comprime os pulmões para que o ar seja expelido. Quando a gente inspira, ele desce, expande tudo, ele ajuda a trazer, né? Ele ajuda. São várias coisas que acontecem, mas aqui o diafragma é o principal. Ele ajuda a trazer, né? A expandir essa parte e o ar realmente entrar. E aí vai de novo. Solta. Inspira grande. Traz tudo aqui, guarda 1 segundo. E isso vai aumentando gradativamente a oxigenação no seu sangue, né? Bom, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Qual é o alimento principal do ser humano? O oxigênio, certo? É o oxigênio, o alimento principal. A água, né? Depois, mas em primeiríssimo lugar o oxigênio. Então, o nosso organismo só se beneficia com essa respiração. É uma maravilha, cada célulazinha do nosso organismo, sem contar as mais sedentas de oxigênio, que são as células cerebrais, né? Os neurônios. Mas aí, como que eu posso fazer para ajudar mais aqui esse diafragma, essa base, né? E na COVID, o que acontece com a insuficiência respiratória, ela ataca muito a parte basal dos pulmões, né? Daí colocarem na posição prona, que é de barriga para baixo, para liberar um pouquinho mais essa parte aqui, né? Ajudar a drenar líquidos, etc. Certo? Mas vamos lá, ó. Fazendo aqui, como que eu posso ajudar mais, então, essa respiração que se chama abdômino-diafragmática, que trabalha o abdômen e o diafragma? Como eu posso fazer? Ajudando as costelas, ajudando os músculos aqui das costelas. Olha que bacana. É a segunda melhor e mais importante, é o segundo melhor e mais importante exercício respiratório aqui das costelas. Então, como que eu vou fazer? Todo mundo conhece uma sanfona, né? Então, é como se fosse uma sanfona. Agora o movimento vai ser lateral. Então, a gente faz assim, olha. A gente solta o ar e vai ajudando com as mãos, comprimir. Agora, na hora de inspirar, libera. Deixa expandir. E agora eu vou expirar de novo. E vou inspirar outra vez, claro. E já sabemos, quanto mais prolongado, melhor. Quanto mais lento, melhor. Quanto maior é a minha expiração. Lembre, mais importante é expirar. Todo mundo só quer inspirar, inspirar, inspirar. Não. Em primeiro lugar, é soltar o ar. Limpar a casa. Para daí entrar o ar limpo. Se eu fico só querendo encher, mas lá dentro está cheio de ar viciado, que a gente fala, que é o ar, né? Popularmente a gente fala o ar viciado, que é o ar que está com mais gás carbônico e baixo oxigênio. Não adianta você ficar tentando colocar, tá lotado. Então, primeiro eu tenho que soltar esse ar, certo? Então, eu vou assim, vou soltar todo esse ar, sem medo algum de que vai faltar oxigênio. Porque eu vou inspirar profundamente todo esse ar maravilhoso e ele vai me levar toda a oxigenação que eu preciso, certo? Aqui eu posso pegar um pouquinho aqui, as costelas inferiores, tá? Depois eu posso pegar bem embaixo do busto, um pouquinho mais aqui as costelas mais superiores. São 12 costelas desse lado. São 12 pares, né, que a gente fala, tá? 12 de cada lado, certo? Então, aí eu posso pegar um pouquinho mais lá embaixo do busto. Aqui as costelas são menos móveis, mas existe sim a mobilidade. Aqui elas são
mais móveis, tem costela flutuante, né, que fica soltinha, aqui prende só lá atrás, mas isso faz parte só da ilustração. Eu gosto muito de ilustrando e falando assim para vocês que otimiza a vontade de fazer o exercício, né? Não é só, faz assim, 1, 2, 3, 4, não. E outro, olha, foi bom ter falado isso. Nada de ficar contando. Não tem essa história de 1, 2, 3, 4, não. Comigo não tem. Por quê? Porque senão a gente vai ficar dando atenção no pensar. Eu estou estimulando, gente, o sentir de vocês, coração, pulmões, e não o pensar. Eu estou procurando ilustrar que é para vocês pegarem gosto, pegarem o sabor. Que delícia respirar. Percebe? Mas então, aí como que eu vou fazer com as costelas aqui de cima? Então eu vou trabalhar aqui no externo. É um osso que nem fosse a minha mão que está assim para baixo. Quando a pessoa não usa praticamente essa respiração de baixo, não usa praticamente, por que eu estou dizendo isso? Porque o diafragma é um músculo que, graças a Deus, né, ele recebe uma ordem de uma parte do nosso sistema nervoso que não adianta a gente querer ou não querer, ele vai trabalhar da mesma forma, né? Aqui, por exemplo, eu posso soltar todo o ar e parar. Minha vontade, né? Mas o diafragma, ele não para, ele continua o trabalho dele, tá? E você pode até falar assim, não, mas eu consigo, então eu paro, quer ver, ó, eu não vou respirar, vou ficar aqui, sem respirar. Sabe o que o organismo vai fazer? Quando chega num ponto em que o oxigênio abaixa mais, ele vai fazer você apagar, você desmaiar. E aí você automaticamente faz isso, ó. Certo? Então, o diafragma, ele não para nunca, ele está sempre lá trabalhando, graças a Deus. Mas então a gente vai ajudá-lo, não é isso que a gente está fazendo? A gente estava aqui, daí a gente foi para cá para ajudar o diafragma, foi para cá. Aliás, o exercício que estávamos fazendo aqui, a gente já estava ajudando super o diafragma, né? Super, trabalhando a musculatura abdominal e tudo mais. Mas então, estávamos aqui, o externo, né? O externo, ele é muito solicitado quando a gente está com falta de ar, que na verdade é falta de oxigênio, né? E aí a gente fica respirando aqui, curtinho e rápido. Então, vamos melhorar o trabalho do externo. De que forma? A gente coloca as mãos assim e a gente solta o ar prolongadamente pela boca, que é o exercício. Pode ser pelo nariz, Salete? Pode ser pelo nariz, mas pela boca você vai perceber muito mais essa expiração. E como estamos fazendo exercício, vamos soltar pela boca, né? No dia a dia eu posso inspirar pelo nariz e soltar pela boca? Pode, se você quiser, em algum momento vai ser bem legal. A gente vai chegar ali daqui a pouco, né? Vou falar sobre isso. Mas vamos lá, o externo e essa parte de cima, né? Solta o ar. Inspiro grande. Deixo expandir toda essa parte. E expiro. Continuo aqui. Eu estou na parte de cima. Mais ou menos 10% da respiração deve acontecer aqui em cima. Aqui 20%, 30%. E aqui 50%, 60% da respiração deve acontecer aqui, tá? Abdômeno diafragmático, na barriga, né? Mas aí tá, trabalhei tudo aqui, mas e a parte de trás? Enquanto você estava trabalhando aqui, pode ter certeza que a parte de trás estava sendo trabalhada também, tá? Mas vamos otimizar esse trabalho posterior, né? Então, a gente estava aqui, aí nós vamos virar as mãos e pegar a parte posterior, com as mãos assim, tá? Quem sentir dor no polegar, pode fazer um pouco diferente, pôr toda a mão para trás, né? Certo? Mas então, a gente fez aqui, agora a gente vira para pegar as costelinhas posteriores, né? Eu vou me virar um pouquinho assim para vocês perceberem. Ó, então aí a gente inspira. Veja bem, melhor soltar o ar primeiro. Tá limpando a casa. A gente já tá fazendo exercício, já limpou bastante, mas vamos lá, vamos
que aí o cérebro fica marcando isso, que é mais importante soltar o ar. E ele não vai ficar agoniado de querer encher tudo, né? Vai primeiro soltar. Então, vamos lá. Olha, a gente solta o ar. Inspiramos. Deixa expandir lá atrás. Lá atrás. E a gente sente as costelas voltarem nas mãos da gente na inspiração. Grande, 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 muito grande. E é nessa parte que a Covid pega mais, infelizmente. Mas aí a gente já está aprendendo. Olha, vamos lá. Expande, 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 expande essa região. Sinta. Não tem que contar, tem que sentir. Joia. Não tem como a gente não pensar neste momento, porque eu estou explicando, estou falando para vocês, a gente tem que pensar, né? Mas depois, quando vocês forem fazer sozinhos, procure realmente estar com vocês, sentindo o prazer da respiração. Gente, é o verdadeiro prazer. É uma delícia quando a gente respira plenamente, tá? Para vocês terem uma ideia, só a título, por favor, a título só de contar aqui um pouquinho da minha experiência, que são 43 anos trabalhando com a respiração, né? E depois de um bom tempo, sem querer assim, comecei a ferir o meu movimento respiratório, né? Quantas respirações por minuto eu estava fazendo no repouso. Repouso é assim, sentado ou deitado, se está em repouso, né? A média é de 12 a 20, certo? Respirações por minuto. Sendo que 16, assim, é o mais comum, né? A minha é de 8. O que significa isso? Não é que essa letra A é mais, melhor, é a melhor, ela é, né? Não é nada disso, tá? É que o trabalho respiratório, para mim, é bastante eficiente. Então, para mim, 8 respirações por minuto são suficientes. Percebe? Para o meu organismo. Isso de muitos anos, gente, tá? Isso de muitos anos. Um profissional desavisado vai achar que eu estou com algum problema, né? Não estou, nenhum. Muito pelo contrário. É que a eficiência é grande do meu sistema respiratório, graças a Deus, né? Mas eu consegui através dos exercícios, né? E não é de um dia, ou 2 dias, 3 dias, né? Não é de um dia para o outro. A gente precisa ir trabalhando. Lembre que eu falei no início que são órgãos musculares, né? Certo? Mas então, gente, daí nós fizemos aqui, 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 aqui e lá atrás. Vamos somar tudo isso agora, que eu falo que é a respiração geral. A gente já despertou cada parte, vamos trabalhar tudo. Então, a gente solta o ar grande, lembra soltar primeiro. Para daí entrar o ar limpo. Gente, inspira grande, 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 grande. Deixa entrar em cada alvéolo, no âmago do seu ser. Você vai ver que a cada nova expiração você vai se aliviando, porque o ar está conseguindo chegar lá nos recônditos dos seus pulmões, lá no último cantinho, escondidinho dos seus pulmões, entendeu? Sem contar que já está ajudando uma limpeza também, né? Porque os nossos pulmões, eles têm lá o muco, os líquidozinhos dele que são naturais, às vezes eles estão, né, no processo, se a gente está no processo inflamatório, esse muco está no volume maior, né? E esses exercícios vão ajudar a você expelir também, ajudar você a tossir. Tossir 10, ótimo tossir, tem que tossir. Deu vontade de tossir, tosse, nada de segurar. Deu vontade de espirrar, espirra, nada de segurar, tá? Certo? O organismo está fazendo isso porque é necessário, então nada de segurar. É para tossir sim, tá bom? Ok? Então, gente, o que eu disse
uns 4 minutinhos atrás aí, que tinha uma outra questão que eu queria colocar, vou colocar agora, tá? Então, aí a gente já foi se habituando com exercício, bacana, super legal. Eu posso fazer isso todo dia? Pode e deve. Você pode colocar os exercícios na hora que você vai dormir, pode colocar na hora que você acorda, a qualquer hora do dia, tá? Eu gosto de falar assim antes de dormir, hora que acorda, porque todo mundo sempre com tantas atribulações, tantos problemas a resolver, tantos afazeres, né? Então, se você colocar um pouco de manhã, um pouco à noite, né, antes de dormir, pode já estar lá deitado, tudo, beleza. Posso fazer durante o dia? Nossa, vou ficar muito feliz. Pode e deve. E pode ser em qualquer momento. Vamos supor, você está lá sentado assistindo um bom filme, por exemplo, né? Aí você lembrou, faz um pouco da respiração, certo? Faz um pouco. 3, 4, 10, 8 movimentos respiratórios, não precisa contar, mas faz lá um pouco, né? Dá aquela troca. Boceja, dá aquela troca, certo? E muito importante, gente, muito importante. Use e abuse da sua respiração. Use e abuse. A natureza nos deu para a gente usar, né? A nossa respiração a contento, para que a oxigenação vá para cada célula do nosso organismo. Então não espera você sentir uma ansiedade, uma fadiga, uma agonia. Não espera, vai fazendo. Como? Depende do que você esteja fazendo. Você saiu daqui, foi até o quarto, tá? Buscar alguma coisa, né? No caminho você lembrou da respiração? Faz lá 3, 4 movimentos, certo? Qual movimento, Salete? O movimento da respiração abdominal, abdômeno diafragmático. Solta o ar, inspiro grande. Tô no trânsito, parei no semáforo. Pausa de 1 segundo é super joia. Posso fazer sem a pausa de 1 segundo? Pode, sem problema, tá? Mas lembrando que essa pausa de 1 segundo vai incrementar a oxigenação, né? Então, em qualquer momento, vou fazer uma ligação que eu estou assim apreensiva, como que eu vou falar com essa criatura, da forma mais tranquila, respira antes. Respira, respira. Usa a respiração a seu favor. A oxigenação no sangue, no cérebro, quando ela está, né, a gente está oxigenando um pouquinho mais o sangue e chega lá no cérebro, óbvio, né? Claro. Essa oxigenação maior, ela deixa a gente mais tranquila, deixa a gente mais calma, deixa a gente mais leve, viu? Ela ajuda até a induzir o sono, por isso bacana antes de dormir. Então ela calma muito. Gente, tudo na vida a gente vai aprendendo e vai enfrentando, né? Eu nunca imaginava de eu fazer um vídeo como estou fazendo agora, né? Muitos anos atrás, eu era extremamente tímida, né? Mas com o tempo eu precisei dar algumas aulas e precisei enfrentar, precisei encarar. Que na vida é isso, a gente ficar com medo, a gente não vive. Tem que enfrentar, tem que encarar. Então, para isso, use a respiração. Então, o que é que eu fazia? Eu estava indo para dar uma aula, eu ia respirando. Eu ia no caminho respirando. Chegava lá, enquanto eu aguardava a minha vez de dar a aula, né? O momento de eu dar a aula, eu ficava trabalhando a respiração. Então, isso, além de clarear as ideias com a oxigenação, ajuda a gente a acalmar, ficar mais sereno, mais centrado, porque dificuldades, dores, problemas, todos nós temos. E tem dia que é mais, tem dia que é menos, mas à medida que a gente enfrenta, a gente se fortalece e a gente se sente, né, mais capaz de continuar, né? E por que não? Saboreando a vida, né? Então vamos saborear a respiração, gente. Vamos saborear. É uma maravilha. Soltem todo o ar, inspirem muito. Se vocês não têm algum local de ar livre, vai para a janela, tá? Viu? Mas tendo oportunidade, vai dar uma caminhadinha ao ar livre, embaixo de umas árvores. Não pode caminhar? Tudo bem, põe a cadeirinha lá fora no quintal. Não tem quintal? Vai na janela. Não tem janela? Não é possível que não tenha janela, né? Gente, então olha,
Muito obrigada. Eu gosto muito de falar, tem muito mais coisas para falar, mas eu falei com certeza o essencial, primordial, que vai ajudar muito vocês. Mas, por favor, façam. Vai ajudar a estar com a saúde mais fortalecida, o sistema imunológico mais fortalecido, tá? E se por acaso, infelizmente, tiver alguma doença, vai ajudar na cura, na reabilitação, tá? E também vai ajudar a gente a ficar mais tranquilo, mais em paz, menos ansiedade, não há necessidade de ansiedade, né? Ela só atropela a gente e nada de medo, tá? E a respiração com certeza vai aquecer o seu coração, vai acalmar, vai dar serenidade. E eu espero que você seja muito feliz, vocês sejam muito felizes, que tenham muita saúde e muito calor no coração. Um beijo grande.